Olá, galera do YouTube, nós e vós contando histórias. Então, olha só, eu sou a professora Cíntia, sou professora de arte, e esse canal, então, é uma ideia, um projeto meu, do professor Marcelo, da professora Ana, para que a gente possa trazer histórias para vocês, né? Contar histórias que nós vivenciamos, histórias de livros, histórias de vocês, né? E pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações para vocês receberem toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso, agora com esse livro, em todos os capítulos que a gente for postando, o YouTube avisa vocês, né? Então não se esqueça de compartilhar também nossos vídeos, isso ajuda a gente. O like é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo que interessa, né? Que é um conteúdo interessante, bom, relevante, né? O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Esse livro foi escrito por Santiago Martim e ele é um manuscrito, né? A tradução de um manuscrito que foi dado a uma monja de nome Egéria, que no século IV ela conseguiu angariar fundos donativos para que ela pudesse fazer uma viagem até Jerusalém, até a Terra Santa. Então, desta viagem nasceu um livro onde ela ia escrevendo as suas memórias, o que ela vivenciou lá, suas experiências, e entre essas memórias ela resolveu incluir este manuscrito que ela ganhou das mãos de um outro monge, né, lá de Jerusalém, que era um companheiro de São Jerônimo, né? Então esse monge, quando entregou a ela esse manuscrito, ele garantiu que era algo realmente autêntico, né, a autenticidade desse manuscrito. Então aí ela incluiu isso nesse livro dela que se chamava Itinerário. E esse nosso escritor Santiago Martins, ele conta que um amigo dele recebeu de herança, né? Imagina, lá dos antepassados dele, uma biblioteca, né? Então dentro dessa biblioteca existiam muitos livros muito antigos, tantos ele encontrou este, né? E aí eles acabaram publicando. Então é deste livro que nós estamos falando, ok? Então, novamente, por favor, se inscreva no nosso canal e nos ajude a crescer. Então, com vocês, mais um capítulo do nosso livro O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Então, nós vamos para o nosso 9º capítulo, Educar a Deus. Nosso regresso a Nazaré causou sensação. Havia mais de 5 anos que não recebia notícias nossas. Inclusive, alguns achavam que tínhamos morrido. A história de minha gravidez prematura foi esquecida, ou pelo menos ninguém se lembrou dela. Encontrei meus pais muito envelhecidos e bem preocupados conosco. Ana disse-me que em momento algum temera por mim e por meu filho, tampouco por José, porque isso seria o mesmo que duvidar de Deus. A notícia da matança dos meninos em Belém chegou a Nazaré, como as demais aldeias da Galileia. Mas a versão que circulou por nossa terra nada tinha a ver com aquilo que realmente aconteceu. Acharam que se tratava de um ajuste de contas cruel e desumano, porém com o objetivo de esclarecer a linha sucessória do trono. Em Nazaré, ninguém suspeitou que pudéssemos estar implicados na terrível matança e que de algum dia Herodes nos tivesse procurado para acabar com Jesus. Contamos a todos a parte da verdade que achamos mais prudente, para justificar de algum modo nossa ausência, e assim dissemos que José fora chamado ao Egito por um poderoso senhor que lhe oferecera um bom trabalho
e que, acabado o serviço, o havia despedido, dizendo que poderia regressar de novo para sua terra. Instalamo-nos em Nazaré, na antiga casa de José, que durante todo aquele tempo permaneceu fechada, e ele pôde adquirir algumas ferramentas novas para seu trabalho, colocando em prática certas técnicas que aprendera nas oficinas dos artesãos do Egito. Isso nos permitiu viver com certa folga, sempre dentro da humildade de nossa estirpe. Tudo voltou à normalidade. Tínhamos tanta vontade deste tipo de vida. Temos José e eu, em mútua dependência e principalmente do menino. Mas não estávamos fechados em nós mesmos, em nossa família. O mais importante em nossa casa era o respeito devido a Deus. Os nossos familiares também eram importantes, meus pais, os parentes de José e os meus, com os quais mantínhamos uma relação muito estreita, mantendo relações com Manassés e Lia de Caná, que haviam tido mais 2 filhos. Apesar da distância, não perdíamos ocasião de enviar e receber notícias de Zacarias e de Isabel, bem como do pequeno João, que desde o princípio deu mostras de seu caráter decidido e de sua indiscutível fidelidade a Deus. A todos procurávamos ajudar na medida de nossas possibilidades. Primeiro com o coração e, se necessitavam, também com dinheiro. Esse foi o ambiente com o qual Jesus foi criado, educado e aprendeu a viver como um homem. Nossa vida transcorria bem normal, o que para nós era um grande presente. No entanto, se assim parecia de fora, não ocorria o mesmo dentro do nosso lar. Não me refiro às relações entre mim e José, que permaneciam dentro de um amor verdadeiro e casto, como nos propusemos desde o princípio. Refiro-me ao desenvolvimento do nosso filho. À primeira vista, Jesus era um menino como os outros. Bem, não exatamente como os outros, porque era lindíssimo. Alguns dirão, João, que eu exagero e que é paixão de mãe. Porém, tu, que o amavas quase tanto quanto eu, sabes que meu filho era de verdade muito formoso. Embora o conhecesses já como um homem, enquanto eu tive a imensa felicidade de vê-lo crescer dia a dia ao meu lado. Jesus era um menino como os outros, ao mesmo tempo bem diferente. Brincava como todos, porém ria mais do que todos. Era ele que mais facilmente se tornava chefe de sua turma, mas se negava a isto quando tinha que enfrentar outro menino que aspirava o mesmo. Assim, foi reunindo um grupo de amigos que tinham outros gostos e não consideravam diversão brincar de matar romanos, de atirar pedras nos ninhos ou fazer travessuras nos campos semeados. Um desses amigos fiéis foi seu primo Tiago, que muitos acreditavam ser seu irmão, porque se pareciam muito e andavam sempre juntos. Isso, porém, não era o mais significativo. Seu domínio interior e uma espécie de superioridade que ele não reivindicava e pela qual não lutava eram notados por todos. José e eu víamos outras coisas que nos advertiam que por trás da aparente normalidade estava se preparando a aparição pública do Messias. Lembro, por exemplo, que quando morreu Joaquim, meu pai, não fazia muito tempo que estávamos instalados em Nazaré, apenas alguns meses. Creio que Jesus já havia completado 6 anos. Estava na idade em que as crianças querem saber o porquê das coisas. Minha mãe aceitou a morte de meu pai com serenidade, porém com grande dor. Jesus, com seus 6 anos e sempre com um sorriso pronto na boca, encontrava-se pela primeira vez frente a frente com a morte. Ficou muito tempo olhando, como que enfeitiçado, o avô morto,
tanto tempo assim esteve que Ana e eu nos demos conta de que algo estranho estava acontecendo com ele e tememos que para seu espírito sensível e cheio de vida pudesse vir a ser um duro golpe a contemplação tão direta da morte. Aproximei-me dele e com suavidade tirei-o da sala onde estava o cadáver de seu avô. Não chores, disse-lhe, o avô descansa. Espera junto com o patriarca Abraão a redenção que Deus lhe concederá algum dia. Apenas lhe disse isso e ele se virou para mim. Seu rosto estava iluminado. O momento da ressurreição está próximo, afirmou. O avô é um justo e não tardará em ser admitido no céu, que não tem nada a ver com o que falam na sinagoga. E tu, que sabes disso? Perguntou-lhe minha mãe, que ouvira interessada a resposta do menino. Quem te falou da ressurreição, se nem todos do nosso povo acreditam nisso? E nós, que acreditamos, sequer sabemos como será. Aquela foi a primeira vez que disse a palavra crucial, a primeira vez que se referiu a Deus como seu Pai. Respondeu a minha mãe, com sua eterna calma, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Avó, quem me disse isso foi meu pai, e também me disse que o avô Joaquim está bem e não devemos sofrer por ele. Disse-me que está vivo. Aquilo foi demais para Ana, que se pôs a chorar e teve que sair. Então peguei o menino e o apertei contra mim. Sentei-me à sua frente de forma que meu rosto ficasse quase à altura do seu. Olhei-o fixamente nos olhos enquanto segurava seus ombros e lhe perguntei: José te disse que teu avô está vivo? José falou da ressurreição dos mortos? Não, José não, respondeu. Foi meu pai e se soltou dos meus braços para sair à rua, correr com seus primos que estavam chamando. Foi meu pai. Aquela frase rompeu o véu de ingenuidade na qual acreditávamos estar vivendo. Certamente perguntei a José se havia dito ao menino como ocorrera sua concepção e seu nascimento. Como esperava, José não lhe dissera nada. Acima de tudo, me preocupava a todos nós essa identificação de Deus como seu Pai. Falávamos muito no amor de Deus, mas sempre deixávamos claro que era o amor que o Criador tem por suas criaturas. Aquilo nos fez pensar muito, José e a mim. Não posso dizer que para José era fácil, pois não foi assim. Não era simples ouvir seu querido filho chamar a outro de pai, ainda que este outro fosse o próprio Deus. Jesus se dirigiu a José chamando-o de papai, como se nada tivesse ocorrido. Tinha o menino 7 anos e sua vida era igual à de qualquer outra criança em Nazaré, com a diferença de que não dava a seus pais motivo algum de queixa. Um dia, estando José fora da aldeia e eu em casa, ouviu-se uma grande gritaria. O menino estava preparando umas madeiras na oficina, cumprindo com a incumbência dada por José. Começara havia pouco tempo a ajudá-lo e a aprender o ofício de artesão. A gritaria era muito grande e não pudemos evitar de ir à rua ver o que acontecia. Ele estava junto a mim. Quase no mesmo instante passou uma comitiva diante da nossa porta. Um grupo de homens levava aos empurrões uma mulher rua abaixo, até os limites do povoado. Era uma vizinha que vivia na parte alta do povoado e com a qual não tínhamos muito trato, porém a conhecíamos. Seus filhos não brincavam muito com Jesus. Atrás do primeiro grupo, e alguns passos à distância,
e a outro mais numeroso, cheio de mulheres. Não houve necessidade de perguntar nada, pois uma vizinha já interrogava um dos camponeses do grupo. O que aconteceu? Para onde estou levando-a? Na verdade, a resposta era óbvia. Pegaram-na em adultério, respondeu um homem, e vai receber o castigo que a lei estabelece para aquelas que enganam os maridos. Será apedrejada. Eu estremeci. Não havia passado tanto tempo desde que estive a ponto de me encontrar numa situação semelhante, ainda que por motivos absolutamente diferentes. O menino estava junto a mim, agarrado às minhas saias, e olhava curioso o desfilar da comitiva. Deve ter percebido alguma coisa, porque disse, olhando-me muito sério, como um homenzinho que saía em minha defesa: Mãe, não se preocupes, contigo nada acontecerá. Logo em seguida, sem dar-me tempo para responder nem de me recompor da surpresa ante o que acabara de ouvir, disse: Vão matá-la? E o que farão com o homem que estava com ela? Que acontecerá com seus filhos? Peguei-o e nos metemos dentro da casa. Fechei a porta enquanto o tumulto se afastava rua abaixo. Sentei-o ao meu lado. Que sabes tu sobre o teu nascimento? Perguntei-lhe. Vi de novo a surpresa estampada em seu rosto, um certo incômodo, como se eu estivesse perguntando algo óbvio, algo evidente, que o fazia se sentir pequeno ao ter que falar sobre isso. Mãe, perguntou tentando fugir da resposta, por que as mulheres que fazem algo mal são castigadas e os homens não? Será que só porque a mulher faz é errado e o homem pode fazer o que quiser? Eu insisti. Filho, logo falaremos disso, mas antes me dize, o que sabes do teu nascimento? Algum rapaz da aldeia te contou algo? Os outros meninos te provocam? Disse-me que sabia que Deus era seu pai e que José também era seu pai, mas de uma outra maneira. Logo, um pouco constrangido, voltou a perguntar o porquê do castigo que se dava à mulher surpreendida em adultério. Jesus me sacudia inquieto, repetindo a pergunta, cuja resposta era urgente para ele. Assim tive que dizer-lhe alguma coisa. Primeiro tentei dar-lhe uma resposta que nem a mim mesmo satisfazia. Fazem isso, meu filho, para que sirva de exemplo a outras mulheres, evitando que enganem seus maridos. Por que, então, aos maridos não fazem o mesmo para que sirva de exemplo e ninguém engane sua mulher? Os homens podem pecar e as mulheres não? Me replicou. Assim, não tive outro remédio que continuar respondendo suas perguntas. Tentei o sentido tradicional de todos empregam para justificar a diferença do trato entre homem e mulher, quando compreendi que aquilo não provinha de Deus e que, portanto, eu não devia dizer e nem ele escutar. Então afirmei: são costumes antigos que algum dia Deus fará com que mudem. Na verdade, filho, o pecado é o mesmo no homem e na mulher. Pois se ela faz mal enganando seu marido com outros homens, ele faz o mesmo com respeito à sua esposa. Todos deveriam sofrer o mesmo castigo. Não deveria ser em nenhum caso tão terrível, embora não se possa ignorar o delito como se nada tivesse ocorrido. Aquela resposta pareceu deixá-lo satisfeito. Com um gesto rápido, como que de repente seu interesse mudasse de objetivo, me abraçou, me beijou e disse: de todas as formas, menos mal que a ti não aconteceu nada. E foi à rua procurar seus primos. Poucos meses após o caso, estava eu recolhendo água na fonte que existe na parte baixa do povoado, junto ao caminho, e ele estava comigo. Tinha completado 8 anos e era muito forte, ajudando-me nesta e em outras tarefas da casa.
Ele, como te digo, João, estava aquela manhã comigo. Já havíamos enchido 2 jarros grandes, os que deveriam ser carregados por mim, e estávamos enchendo 2 pequenos para ele. Nisso ouvimos pelo caminho a cantiga dos leprosos. Ouve-se de longe, como manda a lei, para que as pessoas possam se afastar deles e não se contaminar com a terrível doença. Nunca entram nos povoados e já sabem que todos os consideram malditos. Meu filho largou o jarro e dirigiu-se ao caminho. Eu corri atrás dele. Consegui alcançá-lo. A cantiga do leproso indicava que estava a ponto de passar. Jesus tentava soltar-se, queria ver de perto um desses homens de quem tanto falaram seus primos. Quando passou, o pobre homem olhou para onde estávamos e nossos olhares se cruzaram. Naquele momento, o menino deu um puxão e se soltou dos meus braços. Sem que eu pudesse fazer alguma coisa, e apesar do meu grito, correu até o leproso. Ao chegar, parou. O homem também parou, e inclusive retrocedeu, consciente de que aquele era um menino que desconhecia o perigo que corria, caso se aproximasse. Os 2 se olharam e Jesus perguntou: Como te chamas? Por que estás aqui? É verdade que fizeste algo muito mal? Não te preocupes, pedirei a meu pai que te cure. Tens sede? Espera que eu vou te trazer água. Eu já me encontrava a seu lado e o havia pegado para evitar seu contato com o homem. Compreenderás, João, que fiz aquilo como qualquer mãe faria. Mas, por outro lado, compreendi que havia algo de misterioso naquele gesto de meu filho. Tornou a soltar-se dos meus braços e entrou no recinto da fonte, voltou com uma pequena tigela cheia de água. Dessa vez me pediu licença. Mãe, deixa que eu lhe dê de beber. Não tenhas medo, que não vai me acontecer nada. Quis pegá-lo para que seus dedos não tocassem a carne apodrecida do enfermo. Quando então me disse: Deixa-me, o que fazer eu mesmo, devo cumprir o que manda meu pai. Espera, disse-lhe, então eu também quero cumprir o que teu pai te pede. Assim, beijei a tigela que ele segurava e deixei que ele desse de beber àquele homem. Jesus lhe deu a tigela com um sorriso no rosto, que era a própria expressão da bondade. O leproso estava estranhando tanta bondade e amabilidade, pois o máximo que recebia era comida e bebida que algumas boas pessoas deixavam no caminho, mas sem se aproximar dele. O doente pegou a tigela e um esboço de sorriso iluminou sua face. Foi quando estremeci, porque o menino acariciou sua mão enquanto deixava que pegasse o recipiente. O leproso bebeu e pediu permissão para ficar com a tigela. Obrigado, disse. Faz muito tempo que não sou tratado assim. Obrigado a ti, pequeno. Que Deus te bendiga, pois creio que fizeste isso porque levas em teus olhos a bondade e a paz. Dias depois, chegou a Nazaré a notícia que um leproso se havia curado milagrosamente ao beber a água da nossa fonte, dizendo terem-lhe aparecido 2 anjos, um na forma de menino e outro na forma de mulher, que lhe deram de beber em uma tigela que ainda conservava. Sabes do leproso? Me perguntou Jesus muito contente. É o nosso, exclamou. Curou-se. Eu pedi a meu pai que fizesse isso e ele me ouviu. Estou muito contente, mãe. Faltou-me pouco para chorar, de forma que tive que me sentar. Novamente o mistério batia a nossa porta. Batia a porta de nossa casa, e dessa vez, como no tempo que eu o levava dentro de mim, e minhas orações serviram para salvar o filho de Lia. Manifestava-se através de uma cura extraordinária, um verdadeiro sinal do poder de Deus. Embora neste caso houvesse algo mais, meu filho me ensinou que não existem barreiras para o amor e que o verdadeiro milagre está em romper essas barreiras.
Outro fato que tu já conheces, João, teve lugar anos mais tarde. Cada ano na Páscoa íamos a Jerusalém. Nem todos o faziam, mas para nós era muito importante. Aquela vez, Jesus tinha mais de 12 anos. Era um homenzinho, alto, forte, belo e tão bom e tranquilo que chamava a atenção. Talvez, mais do que em ocasiões anteriores, Jesus, que já não era mais tão menino, estivera concentrado, muito atento aos ritos da Páscoa e um pouco pesaroso com o espetáculo da matança dos cordeiros. Pobres, disse um dia, para o assombro de seu pai e de mim. Não são mais do que símbolos. O verdadeiro cordeiro está aqui e só ele poderá fazer realmente com que os pecados sejam perdoados. Não deu mais explicações, nem nós a pedimos. Terminadas as festas, voltamos a Galiléia. Depois da primeira jornada de caminho, quando nos preparávamos para descansar, fomos buscá-lo entre seus primos, que aquele ano não foram a Jerusalém conosco. Acreditávamos que ele passara o dia junto deles, pois se tornaram inseparáveis, principalmente de Tiago. Mas não estava ali. José para um lado e eu para o outro, nos pusemos a procurá-lo por toda a caravana. A noite chegou e não encontramos Jesus. Não podes imaginar, João, a angústia, o medo que sentia meu marido e eu e também o restante da nossa família. Compreendemos que não podíamos fazer mais nada além de esperar na manhã seguinte para regressar ao ponto de partida e reiniciar a busca. Passei a noite rezando e chorando, João. José ao meu lado, em vão, tentava me consolar. Que momentos terríveis passamos. José e eu reviramos toda Jerusalém durante um dia e meio. Já temíamos tê-lo perdido para sempre quando nos encaminhamos ao templo. Era o cair da tarde. Ao entrar, vimos um grupo de pessoas discutindo. Aproximamo-nos do grupo para perguntar se por acaso não tinham visto um rapaz perdido. Aí o vimos, no centro do grupo, sentado no meio dos mestres, escutando e perguntando. Deixando todos surpreendidos, eu não aguentei e, embora contra os costumes, entrei no círculo e me plantei diante dele. Na frente de todos, e nervosa como estava, disse-lhe: Filho, por que nos fizestes isso? Olha para mim e para teu pai, que estamos angustiados, procurando por ti. Contudo, ele não me respondeu aborrecido. Com calma, como se compreendesse meu estado nervoso, sorriu e me disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu deveria estar na casa do meu pai? Com a mesma calma com que falava, levantou-se e despediu daqueles homens sábios e, abrindo o círculo, foi até onde estava José, que não ousara intervir. Eu, surpresa, o segui rapidamente. O mistério, João, sempre o mistério envolvendo sua figura e a todos nós. Mas um mistério que se tornava cada vez mais tênue, que a cada dia era inundado pela luz e que se esforçava para mostrar-se a todos e a começar por nós. Foi o que Jesus não tardou a fazer com José e comigo. Mas isso, querido rapaz, contar-te-ei amanhã.